Olá pessoal, então a gente volta agora a analisar a nossa última parte da aula, que diz respeito às formas de educação, né, que nós acabamos de ver no vídeo anterior. E aí eu falei para vocês, olha, a educação, ela se divide, educação escolar, ela se divide em educação básica, que é subdividida em educação infantil, fundamental e médio, e educação superior. Aí, analisando a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, nós temos lá o artigo 22. O artigo 22 menciona, olha, a educação básica tem por finalidades desenvolver o educando, assegurando-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania, e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. Artigo 23 fala, a educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudo, grupos não seriados, com base na idade, na competência e em outros critérios, ou por forma diversa de organização, sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar. A escola poderá reclassificar os alunos, inclusive quando se tratar de transferência entre estabelecimentos situados no país e no exterior, tendo como base as normas curriculares gerais. Ou seja, é possível a reclassificação dos alunos em séries quando eu estiver analisando estabelecimentos situados no país e no exterior. Ou seja, cheguei no exterior aqui, eu posso reclassificar, não quer dizer que eu tenha que estar necessariamente naquela série que eu estava lá no exterior, tudo bem? O artigo 24, ele passa a analisar a organização, ele passa a trazer as regras de educação, da organização da educação básica no Brasil, tudo bem? O artigo 25 e o artigo 26 também neste mesmo sentido. O que a gente passa a analisar agora, como eu disse a vocês, a gente está fazendo uma análise dos pontos principais dessa lei, a gente vai lá para a questão da educação infantil. Nota, a educação básica ela se divide em educação infantil, educação fundamental e ensino médio. Né? Ensino fundamental e ensino médio. A educação infantil, ela fala o seguinte, o que a lei menciona? A lei menciona assim, olha, artigo 29, a educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 anos. Ou seja, a criança de até 5 anos ela vai passar pela educação infantil, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. Nota, mais uma vez, a lei menciona a família como uma das responsáveis pela educação do indivíduo. Tudo bem? Então, ele fala assim, olha, artigo 30, a educação infantil será oferecida em creches ou entidades equivalentes para as crianças de até 3 anos de idade. Ou seja, o Estado deve fornecer creches às crianças. Estado, quando eu falo poder público, tá? Então, seriam os municípios ou estados que seja, devem, aliás, fornecer creches às crianças de até 3 anos de idade. E, inciso 2º do artigo 30, pré-escola para as crianças de 4 a 5 anos de idade. Então, a educação infantil ela será oferecida de duas maneiras. Na creche, para crianças de até 3 anos de idade, e em pré-escola para crianças de 4 e 5 anos de idade. Tá? O artigo 31 fala sobre como será organizada esta educação infantil, tá? Nesta organização, ele fala da questão de como deverá ser a carga horária, tá? Eu peço para que vocês leiam isso daí, para a gente não ficar, se a gente ficar ponto a ponto aqui, nós faremos essa aula aqui por um bom tempo e nós infelizmente não temos um tempo hábil para tudo isso, tá? Para analisar item por item. Isso daí só numa pós-graduação, tudo bem? Atendimento, a questão de atendimento e por aí vai. E aí quando a gente vai lá para o artigo 32, a gente olha e fala o seguinte, o artigo 32 ele fala sobre o ensino fundamental. O ensino fundamental obrigatório
com duração de 9 anos, gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 anos de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão, mediante, então notem, escola infantil, do 0 aos 3 creche, dos 4 aos 5 pré-escola, dos 6 anos em diante, durante 9 anos, então dos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dos 6 aos 14, nós estamos falando do ensino fundamental. E aí ele fala que tem por objetivo a formação básica do cidadão mediante desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo, ou seja, o aluno vai aprender a escrever, ler e calcular, compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade. O desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores. E 4, o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca com que se assenta a vida social. Tá? Bom, basicamente, o ensino fundamental, a gente fala que é do 1º ao 9º ano, né? Por isso que eles são feitos em 9 anos. E aí é interessante falar sobre a questão do ensino religioso durante o ensino fundamental. O ensino religioso de matrícula facultativa é parte integrante da formação básica do cidadão e constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, assegurando o respeito à diversidade cultural e religiosa do Brasil, vedadas quaisquer formas de proselitismo. Pessoal, o ensino religioso no Brasil, ele é um tanto quanto questionado. Por quê? Porque nós vivemos num país laico. E o que é isso, Danilo? Um país laico quer dizer, na verdade, por estar num país laico, eu posso professar qualquer religião e posso não professar religião nenhuma. Eu tenho o direito em não acreditar em um Deus, em uma religião, como queiram, tá? Então, por isso que o ensino de religião, o ensino religioso, ele não é obrigatório, até porque nós vivemos num país cuja diversidade de religião é gigantesca. Nós temos o católico, o pessoal que é do espiritismo, do candomblé, protestante, galera testemunha de Jeová, enfim, todas essas religiões são aceitas e aí o ensino religioso ele é até facultativo porque é difícil. Como é que a gente vai ensinar o ensino religioso? Ok, baseado em que fé? Né? Porque às vezes o seu Pai Nosso não é o meu Pai Nosso. E aí? Tudo bem? Então há um grande questionamento quanto ao ensino religioso. Tá? O artigo 35, a gente vai lá para o artigo 35, a gente passa a analisar sobre o ensino médio. E aí ele fala o seguinte, o ensino médio, etapa final da educação básica, com duração mínima de 3 anos, ou seja, o ensino médio deve ter 3 anos, é o que a gente chama do 1º, 2º, 3º colegial, né? Terá como finalidades a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos, a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando para continuar aprendendo de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores. O aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico. A compensação dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos relacionado à teoria com a prática no ensino de cada disciplina. Pessoal, o artigo 35A traz quais são as bases que o ensino médio vai ter, tudo bem? Nós temos ainda a questão da educação profissional técnica de ensino médio, que é a possibilidade de se fazer o ensino médio junto com uma formação técnica, tá? E a gente vai depois
passar para a questão lá no artigo 37, quem tem a lei aí vai acompanhar, da educação de jovens e adultos. Lembra que eu falei para vocês? Olha, a educação é de 4 aos 17, mas ela abrange quem não formou dentro desta idade. E aí o artigo 37 fala, olha, a educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio da idade própria e constituirá instrumento para a educação e aprendizagem ao longo da vida. Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos que não puderem efetuar os estudos na idade regular oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as características do alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames. O poder público viabilizará e estimulará o acesso e a permanência do trabalhador na escola, mediante ações integradas e complementares entre si. A educação de jovens e adultos deverá articular-se preferencialmente com a educação profissional na forma do regulamento. Tudo bem? Então, notem, a própria lei, ela dá o direito ao cidadão que não tenha se formado dentro daquele prazo até os 17 anos, ela também garante, olha, se você se formou, maravilha, se você não se formou, você pode sim se formar. Pessoal, é aquilo que eu mencionei para vocês na outra aula, né? A educação é um direito social inerente a qualquer ser humano, né? A qualquer brasileiro ou a qualquer estrangeiro residente no Brasil, tá? Então você tem o direito à educação. Tanto é que nós vimos antes o que, olha, qualquer pessoa, eu falei até que uma associação, uma entidade sindical, ela pode pleitear o acesso à educação, tá? Então, e ainda mencionei, falei, olha, a não concessão de vagas para estudo, ela pode ensejar na responsabilidade do órgão, da autoridade, né, do órgão competente, e ela pode, inclusive, ser pleiteada judicialmente, mediante aquilo que a gente chama de mandado de segurança. Mandado de segurança é uma ação que nós temos que visa garantir o seu direito líquido e certo. Então, por exemplo, é dever do Estado fornecer educação. Se o Estado não fornece, eu tenho o direito de interpor um mandado de segurança. É dever do Estado. Quando eu falo Estado, não quer dizer Estado, o Estado de São Paulo. Eu falo Estado de uma forma global, tudo bem? É dever do Estado o fornecimento de remédio. O não fornecimento de remédio, né? O remédio de alto custo, por exemplo, é dever do Estado o fornecimento, não. Me expressei mal. É dever do Estado garantir a saúde, o acesso à saúde ao cidadão. Por quê? Educação, saúde são direitos sociais. Se eu não tenho um remédio, eu tenho sim o direito de pleitear o mandado de segurança. E com a educação não é diferente, tá? Então, o que o artigo 37 faz, ele traz ao cidadão que não se formou no tempo, digamos, hábil, o direito de se formar. E ele fala, olha, a instituição tem que adaptar séries, tem que fazer com que ele se adapte em relação ao trabalho, para que ele permaneça na escola. Ou seja, ela tenta evitar o que a gente chama de evasão escolar, né? Antigamente a evasão escolar ela era muito mais um problema, não que hoje não seja, mas hoje ela está bem menor em razão da forma de controle, muito graças à LDB, tudo bem? Que é a Lei de Diretrizes e Bases, essa lei que nós estamos estudando. E por fim, a gente fala da educação superior. A educação superior, pessoal, ela está descrita lá dos artigos 43 até o artigo 57, tá? Basicamente, a educação superior tem por finalidade estimular a criação cultural, artigo 43, estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo, formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira, e colaborar
com a sua formação contínua. E aí ela continua falando sobre tudo, sobre todas as finalidades que o curso superior traz. Vou pedir novamente para que vocês leiam isso daí e eventuais dúvidas vocês me procurem, né? Vocês têm a forma de contato aí, eu estarei à disposição para você, tudo bem? Para vocês. Pessoal, ainda é legal a gente comentar sobre a possibilidade da educação especial, que está descrita lá no artigo 58. Então peço para que vocês deem uma lida lá no artigo 58. O artigo 58 ele fala assim, ó, entende-se por educação especial para os efeitos desta lei a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino para educandos com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado na escola regular para atender as peculiaridades da clientela da educação especial. O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços especializados, sempre que, em função das condições específicas dos alunos, não for possível a sua integração nas classes comuns de ensino regular. Tá? Então, a pessoa que tem a necessidade de uma educação especial, a lei garante a ela também o acompanhamento necessário para se adequar da melhor forma possível, né, à educação de forma a forma de educação que é tida naquele espaço ali. Tudo bem? Tranquilo? Pessoal, nós vamos nos despedindo por aqui. Peço para que vocês leiam esta lei, tá? Ela é um pouco extensa, mas eu peço para que vocês leiam esta lei com bastante calma. Eu sei que não é a área de vocês e é por isso que eu já me coloco desde já para eventuais dúvidas vocês me acionarem aí via WhatsApp, via e-mail, via área do aluno. Eu estou à disposição para tirar eventuais dúvidas de vocês. Tudo bem? Fiquem com Deus, se cuidem, isso não é apenas uma gripezinha, tudo bem? E em breve nós poderemos, enfim, sentarmos e nos conhecermos um pouco melhor, podermos ter aquele convívio que eu particularmente gosto muito, que é o convívio entre professores e alunos dentro da instituição de ensino. Tudo bem? Então, fiquem com Deus. Por hoje é só. Repito, durante a aula eu estou online para eventuais dúvidas. Anotem todas as dúvidas aí, me mandem, que eu terei o prazer de respondê-los. Tudo bem? Não fiquem com vergonhas. Não existe pergunta ruim, tá? Não existe pergunta boba. Eu quero que vocês aprendam. Eu quero passar um pouco disso daqui para vocês. Eu quero que vocês entendam. Na verdade, eu quero passar tudo, né? Eu quero que vocês entendam o máximo possível disso daí. Beleza? Fiquem com Deus. Se cuidem. Até uma próxima. Estarei online. E peço para você também, que ainda não se inscreveu no meu canal aí, por favor, se inscreva, porque isso é muito importante para mim. Tá bom? Um abraço. Fiquem com Deus.